Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Agradeço por esse dia de sol que abriu, né? Depois de dias e dias de chuva. Até bom pra secar a roupa, tudo. E hoje vamos falar dos tormentos voluntários, problemas que a gente sofre, que muitas vezes algumas pessoas dizem que é karma, tô espiando, porque eu sofri, aconteceu isso. Mas na verdade muitas vezes é a gente... Só uma pessoa boa, por que tá acontecendo É, isso? muitas vezes a gente causou aquele problema, né? Pelos nossos atos ou pelo nosso pensamento, né? Quando tu não é invigilante dos pensamentos, né? Isso, muitas vezes a gente tá triste, a gente vê a vida de uma forma tortuosa, vê tudo pelo lado mais difícil, às vezes é a forma... assim, tu atrai espírito. Isso, às vezes é a forma que a gente tá vendo as coisas que dificulta ainda mais a vida. Às vezes a vida tá... não é fácil, mas às vezes ela poderia ser mais fácil se a gente, né? E vamos então, começando, né, falando sobre... Vamos lendo com calma aqui pra gente não entender bem esse conteúdo, né, do estudo de hoje, ó. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. A felicidade foge do homem, então ele está em busca da felicidade, mas a felicidade ao mesmo tempo também está fugindo da gente, porque muitas vezes eu sempre dou o exemplo, eu quero carro do ano, aí você compra o carro do ano, mas aí já quer outra coisa, e aí, não, mas falta agora uma casa, aumentar a casa, aí você arruma a casa, aí falta outra coisa, e a felicidade tá sempre fugindo da gente, é o que os espíritos falam, né? Se não procurasse nas coisas perecíveis. Então, né? Então pode a felicidade não fugir da gente? Pode. Se a gente não procurar nas coisas perecíveis, naquelas coisas que são fúteis, que são passageiras. Objetos de forma geral, né? Isso. O homem, como que de interno, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Continuando aqui. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja que não possui, e não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vamos fazer com calma. Aqui primeiro ele fala que aquela pessoa que ela é invejosa ou que ela é ciumenta, ela nunca tem um dia de paz, porque ela está sempre olhando aquilo que os outros têm. Né? Em vez de se focar naquilo que ela tem. Agradecer né? aquilo Em vez que dela agradecer, ela tá sempre focada no que fulano tem algo, fulano conseguiu aquilo que eu não consegui. Muitas vezes a gente faz o nosso máximo, mas a gente não consegue igual. Mas às vezes não é pra chegar aquilo. Às vezes às vezes a gente... Às vezes precisa um pouco mais de amadurecimento pra ter aquilo. E às vezes o que acontece também, às vezes a gente quer um emprego X, passar no concurso, alguma coisa assim. Mas se a gente passa naquilo, muitas vezes a gente poderia se acomodar, né? Alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes aconteceu até com a minha mãe, faz um concurso, né? Dá o seu máximo, estuda bastante, né? E aí ela, no caso da minha mãe, ela até passou, mas ainda não tinha dado bem, não tinha sido... E aí ela já, né? Aquilo obrigou ela a estudar para um outro concurso, entendeu? Então que no outro ela conseguiu ainda ser chamada antes, naquele primeiro até ela foi chamada depois. Verdade. Né? Só que no caso, o que acontece? Então, às vezes, esse sofrimento que eu queria passar por isso agora, não consegui, né? É a mola propulsora pra gente fazer outra coisa, entendeu? Então muitas vezes a gente, eu queria um emprego tal, não consegui. E muitas vezes a pessoa, pode até não parecer bobagem, mas às vezes a pessoa entra numa depressão e você comete suicídio, alguma coisa. Ou algum amor, ou qualquer coisa. Né? Mas às vezes aquele emprego que você não conseguiu vai te estimular você conseguir um que é muito melhor. É que nem aquele caso do guri na defesa do TCC dele, né? Exato. Ele foi humilhado pela professora e se suicidou na hora mesmo ali da apresentação. É algo muito, muito complexo, né? Algo muito difícil da gente analisar o que passa, porque cada um tem uma forma de sofrimento, né? Mas a gente sabe que as coisas são passageiras, que nem os títulos. Eu sou formado, mas eu sou o Ismael, mesmo tendo formado em Direito ou não sendo formado em Direito, eu sou eu, entendeu? Não é porque eu tenho um diploma que vai me qualificar a ser, né, melhor ou pior. Se eu não tivesse diploma, eu seria a mesma pessoa. Então a gente muitas vezes está focado nessas coisas e vê como o fim do mundo. Tipo, é horrível a gente rodar na TCC? É horrível, mas faz de novo, né? A vida é um eterno, né, recomeçar. A gente tá sempre... Né, acaba, a gente sei tudo, aí a gente morre e reencarna e começa tudo de novo, né? Então aqui tá falando que muitas vezes a pessoa que ela é feliz é aquela pessoa que não está olhando pra cima, né? Mas que está olhando pra baixo. Olha aqui procura
esse, né, a pessoa que olha para baixo, né, é sempre rico. É sempre rico. Se olha para baixo de si e não fica invejando, né, olhando para cima. Vê sempre criaturas que têm menos que ele, né? É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Né? Eu até pesquisei o que é quiméricas, é utópicas, impossíveis, né? Muitas vezes a gente está criando necessidades impossíveis. Eu quero ter R$ 1 milhão, alguma coisa. Mas por que que eu tô... Né? Ai, mas eu quero ter tal carro, não sei o quê. Mas por quê? A ansiedade é assim, né? É. Também eu tenho e é umas coisas assim nada a ver, mas que tu cria uma preocupação necessidade absurda. isso, né? Que aquilo vai te torturando. É. E muitas vezes a pessoa... Tu tá sempre mandando para de ter Sim, porque é uma tortura que a gente fica se torturando. E muitas vezes, né? Até o Chico Xavier fala que quando ele ficava às vezes triste, o Emmanuel falava, não, vai lá, né? Pra periferia da cidade e encontra, né, conversa com aquelas pessoas e lá ele via pessoas com sofrimentos, mães que perderam filhos, né, pessoas passando fome, né, até o Divaldo conta, né, de uma lá da mansão do caminho que ele encontrou que ela tava tendo que fazer sopa de papelão para alimentar os filhos, né, com o resto de que tinha aquelas marmitas. Que sobrava gordura e ela fazia para alimentar os filhos. Então tem tantas pessoas, né, que estão... Aqui fala sobre a felicidade, né? O que a gente tem de... Porque muitas vezes a gente não vai ter tudo, mas a gente pode escolher ser feliz. E só que a gente pode escolher, né, agradecer o que a gente tem, seja pouco, seja muito, né? Lembrando que tem pessoas, ou a gente, né, abaixo de nós, ou assim, nesse momento de coisas materiais, ou de saúde, né? Ou a gente pode escolher se torturar invejando o que uma pessoa tem, ou que ela aparentemente tem, porque muitas vezes a pessoa, ela tem aquilo que você tem, mas pra ela aquilo não é o suficiente. Quando vê aquela pessoa tem, o meu emprego do sonho é tal, e aquela pessoa tem aquele emprego, mas quando vê pra aquela pessoa, ela aparentemente tá feliz, mas quando vê ela não tá feliz, né? E muitas vezes a gente se tortura porque fulano tem aquilo, mas aquela pessoa que tem aquilo, muitas vezes ela tá mal, ela não tá feliz, né? Então a gente deve buscar a nossa paz interna, seja em qual situação for. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.